Mais uma vez, é uma satisfação muito grande voltar aqui a comparecer aos congressos do SINDAG e principalmente encontrar grandes, eu não digo velhos, mas de longos tempos da aviação agrícola. E isso faz com que a gente, a cada vez que encontra essas pessoas, nós renovamos a nossa vida, renovamos a nossa ideia e temos cada vez mais vontade de que esses encontros se prolongue por muito e muito tempo. Tá? A todos vocês, obrigado pela presença aqui. Certo? O tema que nós que foi nos dado, não está mudando, está aí, participar desse congresso, não tá virando aqui, chefe. Agora virou. Não, foi eu que virei. Vamos tentar de novo. Para voltar. Não está. Tem problema da pista. Bom, nós vamos. O tema que me foi dado é a história da formação de pilotos agrícolas. Mas eu já vou explicar um pouquinho que eu mudei o tema para a história da formação de profissionais para a aviação agrícola. Um pouquinho mais ampla a nossa visão do assunto, tá? Hein? Tudo bem. Onde é que... Como introdução, certo? Eu vou dizer o seguinte: a mudança do título da palestra de História dos Cursos para a História da Formação de Profissionais para a Aviação Agrícola. Porque hoje a aviação agrícola é uma atividade profissional que é regida por legislação. Em função da lei que existe, nós temos que fazer uma visão ampla do que tem a respeito do nosso trabalho em aviação agrícola. Então, quais são os profissionais da agricultura que trabalham na aviação agrícola? Tá. Nós temos 3 categorias de profissionais que trabalham na aviação agrícola, que é o piloto, que tem que ser um piloto comercial. A responsabilidade técnica do trabalho, como uma empresa que presta serviços na agricultura, deve ser do engenheiro agrônomo. E auxiliar de campo, que é um técnico agrícola. São 3 pessoas ligadas às suas formações profissionais, mas que, de certa forma, principalmente para o engenheiro agrônomo e o técnico agrícola, não existe na grade curricular matéria específica de aviação agrícola. Então, hoje, pelo que a gente vê, são poucas as escolas que se dedicam muito com tecnologia de aplicação, alguns mais ou menos. Mas a aviação agrícola passa longe disso. E algumas delas, como é o caso de Lavras, onde tem o professor Ayrton, que é fã de aviação agrícola e consegue dar alguma coisa dentro do aspecto curricular. Certo? Mas, então, não é necessariamente que o agrônomo formado numa escola normal conheça aviação agrícola. Então, essas 3 categorias profissionais recebem, então, uma formação que para trabalhar na aviação agrícola, eles têm que ser treinados. Como não faz parte da formação dele, do piloto comercial, ou do técnico agrícola e do engenheiro agrônomo, eles têm que ser preparados para exercer as funções específicas. Obrigado. Então, o piloto comercial, para ser um piloto agrícola, ele tem que receber um curso especializado. Porque a gente costuma dizer que na aviação agrícola, o piloto faz tudo aquilo que ele não deve fazer. Voa baixo, voa carregado, voa em pistas curtas. Então, isso faz com que ele precisa ser um elemento treinado para aquelas condições específicas, num voo que começa com uma carga pesada e no final está sem peso nenhum, volta, avião carregado de novo. Então, sofre muita variação durante o trabalho profissional que ele faz. Então, o engenheiro agrônomo, ele tem que receber instruções específicas a respeito de uma máquina agrícola que não é normalmente vista no curso, é um avião, e todas as técnicas que se usam para fazer a aplicação. E o técnico agrícola, que é o representante técnico no campo, também tem que entender muito de aviação desse caso. Então, esses 3 profissionais é que lideram o trabalho profissional. Por que a gente diz isso? E quando a gente analisa profundamente a aplicação, tá? Então, uma empresa
de aviação agrícola que presta serviços na agricultura, o que ele faz, o que se verifica na atividade deles, né? Então, numa aplicação de aviação agrícola, todos esses aspectos devem ser verificados. Identificar o problema fitossanitário, estabelecer estratégia de controle, definição e concordância do PA, princípio ativo e dose, definição e concordância do tempo de aplicação, quando vai ser feita a operação, definição do ajuste, que técnica vai ser utilizada para fazer a aplicação, realização de um planejamento operacional, como nós vamos enfrentar aquela situação de aplicar. Aí sim é feita a realização do trabalho. Depois do voo, nós temos que verificar a avaliação da aplicação, se foi bem feita, tá? A emissão do relatório da aplicação, e inclusive faz parte da empresa avaliar o controle que foi feito, fazer uma análise final do que resultou a eficácia daquele trabalho. Agora, dos 3 profissionais que nós falamos, o que cabe a cada um deles? Então nós temos os profissionais aqui, o engenheiro agrônomo, o técnico agrícola e o piloto, as 3 pessoas envolvidas. O que cabe ao engenheiro agrônomo? Vamos ver o que aparecer. O agrônomo, ele identifica o problema sanitário, estabelece estratégias de controle, todas isso é uma atividade do agrônomo, certo? Agora, o técnico agrícola, tá, participa do quê? Está com um problema aqui, tá certo? Aqui. Ah, tô bem. O técnico agrícola participa da identificação do problema, porque ele vai no campo fazer contagem de pragas, contagem de infestação, né? Ele define, junto com o piloto, a técnica e a concordância do tempo de aplicação, porque vai estabelecer um trabalho na verificação no campo, tá? Participa do planejamento operacional, porque ele vai junto com o piloto verificar se tem fio, se não tem, onde estabelecer uma estratégia de trabalho. Participa da aplicação, porque acompanha o avião todo no campo, né? Ele ajuda a fazer a avaliação, a emissão do relatório, e também vai depois verificar se o controle foi bem feito. E o que cabe ao piloto, né? Ao piloto vai caber a parte final. Ele ajusta a técnica de aplicação, porque faz a calibração do avião. Ele participa do planejamento operacional, porque tem que ficar sabendo onde é que estão os obstáculos, onde é que estão os perigos, certo? Faz o voo e ele emite o relatório de aplicação. Então, assim que se distribui o trabalho de todos os técnicos envolvidos na aplicação. Certo? Normalmente, hoje, essa parte de cima é uma decisão tomada normalmente pelo usuário em contato com a empresa, mas quem define normalmente hoje, tá, os usuários da aviação agrícola. Mas a parte de baixo é de inteira responsabilidade da empresa aplicadora, certo? Então, a decisão de fazer o trabalho e participar, inclusive, da avaliação do resultado, isso tem que ser feito pela empresa aplicadora, junto com o usuário. O usuário é que vai ser mais importante saber se ele fez um trabalho bom ou se não fez, mas acompanhado pela empresa que fez o serviço, para verificar se tudo foi bem. Então, essa é uma ideia que a gente tem da realização do trabalho profissional da aviação agrícola, que envolve não só a empresa, que é responsável pelo trabalho, mas em contato, em comum acordo com os usuários. E já que o tema fala em história, eu sempre costumo dizer, é repetitivo, mas a gente tem que falar da história da aviação geral e do Brasil. Então, a gente não pode jamais, quando fala em aviação, né, esquecer do passo zero. O primeiro cara que teve a ideia de usar um avião para jogar produto químico em cima de uma cultura. Então, essa a homenagem que se faz ao Alfred Zimmermann. Essa fotografia foi dele quando estava bem no final da vida, que ele foi condecorado numa reunião, tá certo? Mas ele recebe, então, as honras de ter a coragem de pensar no assunto e botar no papel e receber, então, uma carta patente. Essa carta patente, emitida em 1911, mostra que teve uma pessoa que realmente pensou no assunto
embora não tenha feito nada, não tinha avião para fazer, ele descreveu, a carta patente descreve todas as situações do voo agrícola, que tem que ser feito com avião leve, as pragas que dão nas árvores não se pode controlar no chão. Então ele estabeleceu uma história a respeito e recebeu então essa carta patente da ideia em 1911, embora não teve a oportunidade de fazer nada. Mas em 1921 que foi feita a primeira aplicação registrada, inclusive como trabalho científico, né? E a primeira fotografia que se achou a respeito foi em 1922, de um avião aplicando pó em cima de uma cultura de árvores, né? Então, são registros. Jamais podemos começar a história da aviação se a gente não se reportar a essas duas grandes datas e percepções, né? A primeira empresa no mundo, né, essa debaixo da Ruth Dallan, e esse é um desenho que servia de logotipo para ele, né, para a empresa. Então, essa fotografia da esquerda foi uma fotografia tirada no Peru, quando estavam trabalhando naquelas culturas. Inclusive, conta a história de que eles puseram até uma lhama, certo? Em homenagem ao Peru, tá? Enquanto realmente o logotipo deles era esse aqui, tá, da direita. Então, a gente falando agora no Brasil, em termos de o que começamos aqui, foi as nossas homenagens aos gaúchos, de Pelotas principalmente, né? Da atividade do Coro dos Candiota, já fala-se bastante a respeito do assunto, né? E também eu estava comentando com o comandante Nestor, lá do Uruguai, que nós também tivemos uma mulher como uma das primeiras, a não ser a primeira que aplicou pó em café para controle da broca do café, né? Então, as homenagens que a gente faz num evento como esse, nós temos que lembrar desses nomes que usaram a plantinha, a semente lá no chão. E nós estamos hoje, graças a Deus, colhendo muito fruto em relação a isso aí. Certo? Esse voo feito no dia 19 de agosto de 47 serve hoje como uma data comemorativa, e hoje nós estamos completando 50 anos de atividade, não é isso? Aliás, pelo 70 anos, 75. E quando a gente se reporta lá de trás da história da aviação agrícola, onde ela começou realmente a fazer uma coisa com interesse, tem alguns nomes que a gente tem que venerar pelo trabalho que se fez numa atividade totalmente inóspita, tá? Sem nenhum tipo de auxílio. Era piloto com alma de aviador. Joaquim Eugênio, chamado Joaquim da Broca, praticamente que desvendou o café na região de São Paulo. Outra figura excepcional, não sei se alguém conheceu, o Coco, chamado Pido Borg, também naquela região de Veracruz, tá? Que eu tive o prazer de conhecer, trabalhar com ele. Orlando Bombini, tá? Comandante Matos, que não lembro o primeiro nome. Orlando Bombini, ele tinha um PA-18 para aplicar em café, ninguém subia no avião dele. Ele tinha um PA-18 que era uma joia, né? E aplicava pó em café. E nós tivemos uma situação, quando comecei a trabalhar na aviação agrícola, que um avião nosso se acidentou. O único PA-18 disponível em São Paulo era o avião do Bombini. Então nós fomos lá atrás, foi o Marcos Vilela, conhecia, foi lá, conseguiu pegar o avião dele, trazer para Ribeirão Preto, e ele voou aplicando a primeira aplicação de Gesapax no Brasil, 85 litros por hectare. Vocês façam uma ideia que essa foi uma coisa. A CIBA chegou, tem que fazer isso aqui. Não, mas não pode, tem que fazer isso aqui. E nós fizemos, né? As aplicações de forma comercial foi um registro muito forte feito na região de Banana, em São Paulo, numa propriedade da Mambu, que mexia com banana. Aí que estava a história também do brasileiro, tá? O avião trazido ao Stearman, a informação de que o melhor equipamento que tinha para ser feito a aplicação de gota pequena era um chamado Micronair rotativo. E aonde obter? Feito em casa.
Tá? Então, o pessoal fez 2 micronélios, botou na asa 2 timas e voou. Tá? Agora, em 65, tá? Foi criada outra empresa de aviação agrícola, chamada Seara Defesa Vegetal, que praticamente escreveu uma nova história técnica da aviação. Lançou aqui no Brasil a chamada técnica de ultra baixo volume. Certo? O que é ultra baixo volume? Eu falei para vocês, nós aplicamos 80 litros por hectare, era para aplicar 1 litro por hectare. Como é que avião pode fazer isso? Faz. Então eu até estou escrevendo um artigozinho com um pouco de tempo chamado Desafio dos Opostos. Aí é um CAP 4, realmente não tem nenhuma fotografia do PA-18 inicial. Tá? Mas o mesmo avião que aplicou 85 litros por hectare, voou 3 meses depois aplicando 1 litro por hectare. Então essa eu acho que é uma história da aviação agrícola importante para a gente saber a diversidade de possibilidade que o avião tem. Tá certo? E aí eu costumo dizer que também, vocês perceberem, esse avião não tem barra. Também é um rotativo desenvolvido pelo Dr. Marcos Vilela, feito de 4 discos de alumínio rebaixado no torno, né, que o trabalho feito no torno, e precisava girar. Qual é a melhor hélice para você girar uma velocidade suficiente? Tem que se pegar uma hélice de carro. Todas as hélices de carro eram aquele metal pesadão, não é? Vocês lembram disso? Na época, o único carro que tinha hélice de plástico? DKV. Então eu vou pegar 4 equipamentos com hélice de DKV virado ao contrário para dar a rotação que se precisava. E aplicava-se 1 litro por hectare. Para a lagarta da maçã era 2 litros por hectare, para a coruquereia 1 litro por hectare. Então vocês percebem que existem em 3 meses nós fizemos 2 aplicações completamente diferentes de forma técnica. Isso faz parte da história da aviação brasileira. Felizmente, para minha satisfação, eu participei dos 2 trabalhos aí. Tá? Eu costumo até dizer que nessa época já tinha GPS. Essa pessoa aqui chama Geraldo Pereira dos Santos. E era o bandeirinha. Então isso é. E para vocês terem uma ideia, que como a gente estava numa região ali da Mogiana, em São Paulo, nós fizemos, quando esse CAP 4 entrou em ação, nós fizemos uma festinha lá na cidade para batizar o avião com o nome de São Joaquim da Barra e convidamos o prefeito, o padre, o delegado para fazer uma festa muito grande. Né? Aqui está o Dr. Marcos Vilela, tá? Aqui sou eu. Esse era o prefeito, o delegado, o padre, que nós fizemos uma festa na cidade para poder dizer que nós estávamos com o avião. O avião não era registrado, estava sem nenhuma documentação, mas voou 3 safras na época. Então isso faz parte de uma história. Quem viveu isso, que está vendo hoje, o começo, e como nós estamos hoje, com toda a parafernália tecnológica, com aviões de capacidade, com gente específica que gosta do assunto, a gente tem satisfação de ver lá o começo, participamos no começo e chegamos no final. Em 65, eu nem era formado ainda, já era um aluno da Escola de Agronomia lá em Piracicaba, e eu conheci essa área de aviação aqui, o Dr. Marcos Vilela era professor de Exalc. No 2º ano que deu aula de mecanização, nós começamos a conversar, não sei porquê. Ela era piloto, também ela tinha feito o PP em 1970, e começou a falar de aviação. Ele falou de aviação agrícola, eu me interessei. Ele falou na aula, Zé, depois você passa na minha sala que eu vou dar uma coisa para você ler. Depois da aula, falou, doutor Marcos, o que o senhor quer? Ele pegou um papel, naquele tempo não tinha papel, não tinha xerox, não tinha nada, aquele papel batido à máquina com 4 ou 5 folhas de papel de seda, você lembra disso ou não? Quem é que lembra? Quem é que desse tempo aí? Né? Ele deu para mim 4 folhas, escrito assim, Drift. Eu falei, pô, mas isso aqui não está em português, está em inglês, né? Deriva, já naquele tempo, de 1963, para você ter ideia, como a coisa já tinha. Falou, essa aqui é um edital de uma revista chamada Agricultural Aviation, publicada na Holanda. Falou, mas eu não sei muito inglês. Ele falou, para dar até uma briga com ele. Eu falei, eu sou professor de mecanização, não sou professor de inglês. Se vire. O que eu vou fazer? Fui atrás de um curso do IASES, naquela época que tinha de IASES, e fiz o curso de inglês. Comecei a fazer o curso de inglês, pedi para o professor me traduzir. 3 semanas, estava as 4 folhas traduzidas de português, e nós começamos a discutir, naquela época, já o problema de deriva. Então, para vocês terem uma ideia, que quando se fala em deriva hoje, não é coisa nova, não. Tem toda a história da aviação, está ligado com o aspecto da famosa palavrinha drift. Tá? Então, esse foi o logotipo que na época foi desenvolvido, né, para simbolizar
a seara. Né? Era um desenhista da Exalc, que era um cara muito bacana, muito amigo nosso, desenhou isso. Fez um desenho específico de um agricultor com uma bombinha de frito na mão. Né? E temos não de histórico, mas de realidade no Brasil. Tem a criação das PATAI em 1950 pelo Ministério da Agricultura. Certo? Nós temos ainda a criação da Comissão do Desenvolvimento da Aviação Agrícola Brasileira. Foi uma festa feita lá na Exalc, tá? Com várias pessoas na época, inclusive o que fazia parte dessa comissão era o José Carlos de Barros Neiva, que estava criando a Neiva, tá? lá em Botucatu. Os CAVAG foram formados, o curso de aviação foi formado em 1965, me corrige aí, o Gerardo Kleber, se tiver errado as datas. Né? Em 66 foi criada a DIAV dentro do Ministério da Agricultura. Certo? E o primeiro CAVAG, que era o curso de aviação agrícola específica para piloto, foi feito em 1967, certo? Formando 10 pilotos. Então nós temos a satisfação de ter essa fotografia, né? Que estava num quadro lá na Fazenda Ipanema, né? Você lembra disso? Acho que não sei se sumiu, se não sumiu isso aí, certo? Mas são aqueles pilotos que fizeram o primeiro curso do CAVAG, 1967. Em 68 foi feito o primeiro curso de engenheiro agronômico do Dr. Kleber, tá? Você pode dizer que eu estou mentindo, que não conheço você, tá vendo? Então, a nossa participação no primeiro curso de agrônomo, que tem o professor Marcos Vilela, que era o professor, tá? Básico, tá? O doutor Jorge Attenfeld, que mexia com herbicida, eu aqui, cadê o Kleber? Está lá atrás, não é isso? Aqui ele está aqui no meio, tá? Então, essa faz parte de uma história que a gente tem satisfação em ver que muitas dessas pessoas aí, todos fiscais do Ministério da Agricultura, essa era a turma, tá? Mas foi naquela época que se pensava que para fiscalizar precisa que a gente conheça, não é isso? E também para trabalhar tem que a gente conheça. Então a formação de empresa sempre levou essa ideia de que tem que ter uma técnica muito grande, além da técnica aeronáutica, que é fundamental. Eu acho que a técnica de aplicação também é fundamental, porque nós estamos mexendo com agricultura e tecnologia defensiva agrícola. Então, é por isso que as escolas de aplicação de piloto agrícola, de engenheiros agrônomos e técnicos em agricultura. Para quem não... Aqui à direita aparece uma árvore, né? É uma árvore era Pau Brasil, que tinha feito a diretoria do CAVAG na época da Fazenda Ipanema, que até hoje, não sei se até hoje tem, porque faz 10 anos que eu não vou na Fazenda Ipanema. Depois que teve a primeira turma de piloto agrícola, né, e começou a legislação exigindo coisa dos pilotos agrícolas, saiu aquela ideia, mas e o pessoal que já voa, como é que vai fazer? Eles vão vem aqui aprender para voar? Quem é que ia ensinar a aviação agrícola que já trabalhava? Então foi feito um curso chamado de pilotos especiais, para não dizer piloto bandido na época, entre aspas a gente chamava isso, né? E chamou-se esse pessoal para lá, e ficaram uma semana conversando com o comandante Ribas, com o pessoal lá, tomando cerveja, conversando para poder ter uma ideia de o que se fazia na época. Então, essa é a primeira turma. Posso dar um palpitezinho sobre isso aí? Sim. Nós fizemos essa reciclagem dos velhos pilotos, Orlando Bambini, e vocês me chamaram para dar aula sobre equipamento. E eu estava falando sobre as vantagens do avião especializado, que a nacelle é toda protegida, e que o avião pode bater, que é a primeira coisa que se faz... É o chamado envelope de segurança. O comandante Orlando Bombini... Tá ele aqui, ó. O Orlando Bombini, o velhinho, diz assim, o que é isso, garoto? Eu era um garoto. O Bombini tá aqui, a Bombini aqui. É o Orlando Bombini, tá lá. Diz assim, o que é isso, garoto? E eu... Foi aquele impacto. Aí levanta o coco lá atrás e diz assim, o doutorzinho, aquele lá, o grandão, diz assim, o doutor tem razão. Eu pilonei com um avião especializado e estou aqui. Pilonei numa fazenda, né? Uma cana de açúcar, não sei aonde. Esse aqui é o Dr. Marcos Vilela. Estou aqui para contar.
Na época, nós trabalhávamos com a Seara, e o Dr. Marcos foi lá, ele já voava para ganhar a carteira, e eu era para ir na segunda turma, porque estava trabalhando nessa época. Só que a segunda turma não teve, eu não pude ir. Quer dizer, embora tenha sido um desses bandidos, entre aspas, tá certo? Eu não tenho a carteira de piloto agrícola. Mas faz parte da história, porque eles começaram, eles sabem desbravar, eles desbravaram. Né? Quantas vezes o Coco nos falava que saía de São Paulo, de Veracruz, para jogar semente lá no Mato Grosso? Mato Grosso já meio abandonado, imagina 50 anos atrás. O que eles faziam na época para jogar semente com o P18? Né? Então, acho que faz parte que essas pessoas escreveram a história da aviação agrícola brasileira. E aí nós fizemos o seguinte, que as escolas de agronomia também tivessem cursos para poder dar uma aula para os alunos, de começar a ideia. Então, essa foi a primeira turma de engenheiros, de professores universitários, que nós fizemos, para poder que esses professores da universidade tivessem a formação. Eu não sei de qual deles aí era de Santa Maria, não sei qual deles que era, não lembro agora de cabeça, tá? Mas, se não me engano, era esse aqui que era de Santa Maria, assim, esse mesmo? É esse aqui mesmo, não? Então também esses foram que começaram em universidade para transmitir um pouco de aviação agrícola. Bom, passada essa história, que eu tenho muito prazer em conviver, porque grandes amigos que nós conseguimos colocar uma sólida estrutura da aviação, vieram os aspectos de legislação, que tem os decretos, não vamos discutir decretos, porque estão cansados de saber, mas foi feita uma legislação que deve mostrar o seguinte, que toda empresa tem que ter um engenheiro agrônomo, tem que ter um técnico agrícola e um piloto especializado. Quer dizer, essa é uma estrutura que, embora alguns não gostem, mas é uma estrutura que tem que ser seguida, e a gente não pode fugir até que não se mude isso, tá certo? Então, a legislação é específica, tá certo? E que tem que o Ministério tinha a responsabilidade de formar profissionais, enquanto a iniciativa privada não tivesse condição. Hoje, com as empresas que estão prestando serviço de treinamento, o Ministério da Agricultura deixou de ter essa responsabilidade de formar profissionais. Então, o treinamento de profissionais, nós temos hoje a cartilha que a gente segue, dos manuais da ANAC, o MCA 58, que é para avião, e 5812, que é para pilotos de helicóptero. São esses dois manuais que todo mundo tem que seguir, as escolas de aviação para piloto agrícola seguem isso aí, e tem toda a legislação que ela praticamente englobou todas as informações que foram discutidas antes na formação de um currículo para a formação dos técnicos realizados em aviação agrícola. Então, desde o começo da década de 70, o Ministério procurou formar uma ideia de como deveria ser o treinamento de piloto e técnicos para a agricultura. Então, já na década de 70, a partir de 74, por aí, 73, já comecei a dar aula na Fazenda Ipanema, então comecei a juntar uma bibliografia que pudesse nos orientar a respeito disso. Com a vivência lá do comandante Ribas, do comandante Ernesto, a gente formou eu consegui junto com eles, formar um primeiro roteiro, tanto na parte prática como na parte teórica, da formação de um profissional na aviação agrícola. Então a gente foi buscando algumas publicações, que pudessem servir de apoio. Perdão, desculpa aqui, gente. Então, essas três publicações são publicações básicas da aviação agrícola. Tem uma dos Estados Unidos, que é publicado em 1962. Essa revista do meio, chamada Agricultural Aviation, foi aquela revista básica, que a partir de 62 foi publicada, era 4 edições por ano. Eu tenho toda a coleção, com exceção da primeira, que se perdeu no mundo, tá certo? Não sei nem quem me emprestou e não devolveu, certo? E também na parte de helicóptero, essa publicação da Bell
tem todas as informações específicas sobre a tecnologia e a aerodinâmica do helicóptero. Então a gente vai ir juntando essas informações para poder montar o currículo que hoje é executado nos treinamentos. Outras publicações que também são muito importantes, certo? Um livro da Itália, publicado em 67, na Austrália em 78, nos Estados Unidos em 1979. Eu fui tentando juntar essas informações para poder a gente chegar e fazer uma filtragem disso para dar o que tem hoje na necessidade da informação tecnológica, tanto para agrônomo, piloto e técnico agrícola. Logicamente com as devidas profundidades em função de cada profissional, certo? Então existe uma literatura muito específica, chamada Handbook for Agricultural Pilots, que foi publicada também por aquela empresa, por aquela sociedade que fazia aquela publicação do Agricultural Aviation. Uma publicação da ICAO, um livro que foi publicado por Norman Exum, que é um professor dos Estados Unidos, o emprego de aeronave na agricultura. Então, todas as informações que falam tanto a parte tecnológica como a parte de voo também. O outro livro italiano, de 83. Esse livro de 85 foi praticamente uma reedição daquele manual da Holanda. Um livro publicado na Espanha, Pilotos Agrícolas. Então a gente vai juntando essas informações que servem para manter uma biblioteca de consulta. Está tudo em casa, eu não sei onde vai daqui a pouco, mas a minha ideia é passar isso para algum lugar, para que se consiga alguém consultar. Mas a aviação de 1900 começou lá, você não começar a saber, quem vai estudar uma árvore, se não souber como é que é a semente, tu jamais vai chegar na qualidade do fruto, não é verdade? Então essa bibliografia é importante porque a gente tenha realmente porque muita coisa não mudou, mas muita coisa se muda. Quando a gente não sabe o começo da história, vamos chegar no final nunca, né? Esse é um outro livro que também foi publicado na Inglaterra. E quem gosta de história da aviação, essa publicação aqui da direita, Law and Slow, uma publicação americana que foi publicada pela FMC. Eu ganhei esse livro do Alan McCracken, alguns de vocês não sei se chegaram a conhecer isso, que dá toda a história da aviação agrícola americana. Todos os grandes pilotos, todas as grandes aventuras que eles tiveram. Então é uma publicação rica em fotografia, rica em história. E essa fotografia é uma das primeiras também que se fez na história da aviação nos Estados Unidos, né? Esse é o livro que eu não vendo, não empresto. É uma coisa tão interessante porque faz parte da história da gente. E quando eu estava no CNEA, eu consegui, através do professor Cobra, participar desse curso na Inglaterra. Era um curso de aplicação aérea de pesticidas que era feito na Escola de Aeronáutica de Cranfield, na Inglaterra. Foi criado por um professor da aeronáutica, um engenheiro aeronáutico, que ele começou a trabalhar com aviação agrícola, e ele montou um curso chamado de bioaeronáutica. Então, eram umas 2 semanas de curso intensivo, e está aí ainda guardado na minha biblioteca toda essa informação. No CNEA, nossa atividade, fizemos também uma publicação específica sobre treinamento de voo, certo? Isso é basicamente para a parte de voo. Com a colaboração do comandante Ribas, nós fizemos o roteiro da parte de voo do piloto durante o curso. E também, quem gosta de literatura de aviação agrícola, existe naquele Centro Nacional, aliás, era Centro Internacional de Aviação Agrícola, eles faziam vários congressos durante o período. Então, esse aí é do 2º congresso, tem até o 5º congresso, que eu tenho toda a bibliografia, todos os anais. E tem uma grande variedade de informações técnicas de várias atividades da aviação agrícola. Tem um que é específico, boa parte de incêndios. Então tem uma coisa interessante, quem gostava desse livro, ter essa informação. Na época a gente tinha que escrever, esperar, porque não tinha, hoje com a facilidade que nós temos com a internet, de ter trabalhos na fácil verificação. Já em 72, quando eu estava trabalhando também dava aula lá no CNEA, na Fazenda Ipanema, no caso, eu fiz um curso para alunos da faculdade lá em Piracicaba, lá em Botucatu. Então eu convidei vários professores, cada um na sua matéria, o meteorologia,
quem trabalhava em meteorologia, quem trabalhava com a parte de herbicida, quem trabalhava na área de fungicidas. Eu peguei os professores e montei um curso para os alunos com o intuito de passar para esses alunos a informação da aviação agrícola. Bom, deixa eu passar em cima. E essa da direita é uma apostila que eu fiz que me ajudava nos cursos que eu fiz. Eu dei 3 cursos na Argentina, curso de pós-graduação na universidade lá de La Plata, tá? Então nós também tínhamos uma publicação que servia de guia nos nossos cursos lá, um curso de uma semana, né? Aqui no Brasil tem essa publicação da esquerda que é do Zé Maria Fernando Santos, de 82, ainda agora na década de 2000, o Yasuzo escreveu um livrozinho também de manual de aplicação aérea, certo? E hoje nós temos aí como literatura mais recente o manual de compêndio do Dr. Marcos Vilela, que serve de base para os cursos que ele dá, né? Nós temos um livro aí do Marcelo Drescher, ele estava até por aí, veio e foi embora, tá? Então são literatura que nós temos hoje à mão para poder servir de guia para a gente, tá certo? Você não tem uma publicação básica, não? Eu tinha... Hein? Aí é só seu livrozinho aí, porque foi homenagem ao grande amigo, certo? E a gente hoje com a internet é muito fácil de encontrar trabalhos interessantíssimos. Esse da direita tem que falar sobre problema com fio, certo? De necessidade quando você tem fio. Eu sou contrário a passar embaixo de fio. Eu tenho uma ojeriza quando eu vejo um avião passar embaixo do fio. Ah, mas é bom, não sei o quê. Aí eu falo, pô, quando você está voando embaixo de um fio, né? Se fosse só o fio, não tinha problema nenhum. Mas quem que segura o fio? O poste, não é isso? Se eu estou voando hoje a 180 km por hora, 110 milhas, tá? E tem um poste aqui, quando é que eu vou sair do poste? Eu tenho que sair uns 200, 300 metros, não é isso? Quem é que é piloto aí? Para depois voltar. Essa parte embaixo do poste, como é que fica? Certo? Eu já tive pilotos que passaram embaixo do fio, mas teve uma hora que ele não quis passar embaixo do fio, também não conseguiu passar por cima. Sorte que ele não morreu, mas... Então era proibido passar embaixo de fio. Eu acho que é proibido. Então existe uma técnica de você deixar um espaço para o avião subir e descer, né? Mas eu não sou favorável. Não sei que vocês, como profissionais, veem o assunto. Eu, como instrutor, professor, acho que não deve passar embaixo de fio, né? Isso é fácil de achar na internet, são publicações que falam de operação aeroagrícola, que serve tanto para a parte técnica de agronomia, para nós, como basicamente da técnica de voo para piloto, né? Recentemente a Bayer publicou um livro em castelhano, que é esse da esquerda, tá? Esse é um trabalho também que é interessante, que fala sobre a aplicação de pesticida do lado direito, né? Quem trabalha com aviação agrícola tem que ler essa publicação aqui da direita, que é da Drift Target Force, uma força-tarefa de controle de deriva. E essa publicação específica aí tem todo um trabalho fundamental sobre deriva, altura de voo, vento. Isso é fundamental. Para quem quer trabalhar com aviação agrícola, toda a parte técnica como de execução, essa publicação de 8 páginas é fundamental, tá? Essa é uma publicação da Shell também, que há mais de 20 anos, tá? E essa publicação da esquerda está na internet. Quem entrar lá nesse site pode fazer. E alguns livros, por exemplo, que quem gosta de aviação, tá? Não de parte técnica, sentar um pouquinho para descansar a cabeça, tem alguns livrozinhos que é importante, tá? Essa Guerra no Céu foi escrito pelo Carlos Pizarro, no Cavalo de São Paulo, que conta a história da Fazenda Ipanema, também bem contada, do Aldo Cavagli. Esse do meio é um livro de um piloto que fez um acidente muito sério, depois ele se recuperou e escreveu um livro do último voo, né?
Esse da direita é um livro da Argentina, tá? Argentina, isso, que ele conta a história da aviação agrícola em versos. É fundamental, é uma leitura muito boa, tá? Que que abre o livro, vai ser uma poesia, parece até uma poesia dos antigos poetas, né? Mas aí conta toda a parte de uma operação de aviação agrícola em versos. É para a gente ler depois daqui, está descansado, ler uma coisa como essa aí. Quando a gente fala do treinamento, hoje com pilotos, eu já tive 3 conversas aí ontem, que a gente começa a fazer agora umas perguntas em função do que tem de legislação e o que tem do futuro, tá? É o seguinte, essa pergunta se faz para as empresas aeroagrícolas, também para os usuários da aviação agrícola, certo? Qual é a primeira pergunta? Os profissionais recém-treinados, nos respectivos cursos, seja de piloto agrícola, técnico ou executor, engenheiro agrônomo, eles estão aptos para iniciar a atividade? A primeira coisa que é, principalmente para a empresa, que vai receber um piloto recém-formado, o que ele vai colocar um avião que custa não sei quantos milhões de reais na mão de um piloto desse? Que experiência ele teria? Tá? Essa é a pergunta que fica no ar. Outra pergunta, quais seriam, se existe alguma crítica na pergunta anterior, quais seriam as alterações no treinamento para que eles viessem à vida prática com melhor formação? Então já vai ser uma reflexão que nós temos que fazer. E quando a gente discutir isso aí, tentar chegar com algum ponto, qual seria o papel do SINDAG nesse processo? O que o SINDAG, como entidade que congrega a aviação aqui no Brasil, no aspecto profissional, o que ele vai fazer? Vai incentivar, vai pedir para fazer, vai negar? Então, eu acho que o SINDAG tem um papel importante se nessas 2 perguntas anteriores aí tiverem dúvidas. E é isso que a gente pede para as pessoas ligadas à aviação agrícola, que pensem nisso no sentido de traçar uma linha para trabalhar no futuro. Certo? O que se espera realmente da aviação agrícola na prática, quando a gente vai fazer um certo encerramento, é que a gente fala o seguinte, que as empresas profissionais façam o trabalho que tenha no seu quadro de funcionários profissionais habilitados para fazer um bom trabalho. Por isso que tenta se formar o melhor possível um piloto, um técnico, um agrônomo. E essas pessoas vão para uma empresa que presta serviço. Quando essas empresas têm isso aí, tá? O serviço vai ser prestado com eficiência e eficácia, não tenha dúvida. Quando você tem máquina boa e operador bom, isso vai ser feito. E qual é o resultado disso? Na minha opinião, que é positivo. E é isso que tem que ter. Quando o resultado não é bem positivo, cria todas essas situações de que o pessoal critica, fala, sobe no banquinho, fala besteira. Tá? Então, esse é um filtro que a gente acha no sentido de que, para não deixar... A gente que está no meio sabe dos grandes benefícios da aviação agrícola. Mas quem não está no meio, qualquer dúvida que tem de um pingo, ele faz uma letra grande. Então, a gente tem que ter um cuidado em relação a esse aspecto aí, certo? Isso aí vai gerar o quê? A satisfação do cliente e principalmente da sociedade. Nós temos hoje essa questão de meio ambiente, aquela coisa toda, e a aviação agrícola tem que ser aquela que tem a bandeira da eficiência tecnológica, certo? Principalmente com o meio ambiente. Bom, eu só queria pedir um tempinho para vocês, pouco tempo aí, mas é o seguinte, na minha vida profissional, tá, eu tenho que fazer... Chegando hoje, né, com mais de 50 anos de aviação agrícola, de fazer algumas homenagens. Aproveitar esse evento do SINDAG para dar meu muito obrigado para várias pessoas, certo? Pessoas que foram muito importantes na minha vida profissional de aviação agrícola, e são meus amigos da maioria até hoje, certo? Primeiramente, quem me introduziu na situação foi o Dr. Marcos Vilela, e até hoje ele trabalha nessa área, está trabalhando inclusive no Mato Grosso, tá? Que é a pessoa que a gente conhece de uma capacidade técnica muito grande. 2 pessoas de atividade grande na parte prática, o comandante Ribas e o comandante Ernesto Biancardi. Né? O comandante Férez, ele era piloto, um piloto que participava de instrução lá, mas ele era contratado.
mas teve uma participação muito grande comigo. Então tem o Dom Marcos Vilela, aí eu estou ao lado do comandante Ribas, tem o comandante Ernesto Biancardi. E o Pedro Feres, ele tem uma participação muito grande, porque ele foi piloto que voou naquele trabalho feito em 1975 no controle de vetores lá no litoral de São Paulo. Foi o cara que ficou comigo lá o mês inteiro, né, correndo, entre aspas, o risco de pegar encefalite, porque o centro, nós ficávamos no centro no foco do incêndio, vamos dizer assim, mas ele foi o cara que falou, não, vamos fazer e vamos fazer. O senhor Ernesto não quis ir trabalhar, não sei o quê, bom, o Pedro falou, não, eu vou fazer isso aí, né? Nós saímos lá de Botucatu, que ele morava lá, e passava no Sené, pegava o avião e ia trabalhar. Tá? Então, a história do Pedro Feres é muito interessante, porque essa atividade do controle de mosquito lá no litoral está com letras grandes na aviação agrícola do Brasil, certo? Por isso a minha homenagem aí ao Pedro Feres. Também alguns diretores na época da DIAV, né, que era do Divisão de Gestão Agrícola, tem o Dr. Mendes Costas, a Maria da Meio da Cruz, o Rondon, e outros profissionais que eu não me lembro o nome, que passaram, que sempre a gente manteve um contato muito grande com o Ministério da Agricultura. Graças a Deus a gente tem essa história para contar também. Um amigo Araújo, tem uma fotografia que apareceu numa publicação, esse é o Araújo, no tempo que ele fazia o brevet lá, fazia o curso lá na Fazenda Ipanema, né? Infelizmente ele não pôde dar com a gente, mas também é uma pessoa que a gente sempre teve uma amizade muito forte. Ele fez também o trabalho do controle de mosquito no litoral, ele estava pela Embraer, a gente estava pelo Ministério. Então, pessoas que fazem parte da nossa vida profissional. Tá? Aos amigos de hoje, né, que estavam trabalhando na tecnologia, o Dr. Wellington, que foi uma, entre aspas, permito dizer que uma cria da gente, tá certo? O meu amigo Eugênio, tá? O Dr. Ulisses não está aí, mas está no Congresso. O João Paulo, a doutora Mônica, são pessoas que hoje estão trabalhando assiduamente na aviação agrícola, que graças a Deus a gente começou a puxar corda e estão ajudando a fazer para que tenha um evento como esse hoje aqui. E a aviação agrícola tem essa qualidade que hoje nós lutamos para manter. Tá? Aos amigos depois da fronteira, o comandante Nestor Santos do Uruguai, que satisfação muito grande, meu amigo. Lá na Argentina, o Alberto Etienot, que é um agrônomo, professor, que infelizmente não pôde vir, mas também que faz parte da nossa vida profissional. Grandes amizades, foi uma satisfação muito grande ver o Nestor aí, certo? Enfim, a todos os pilotos, os velhos e os mais recentes, né? Eu agradeço porque nós escrevemos juntos até hoje uma história da aviação agrícola, porque hoje a aviação agrícola no Brasil tem a segunda frota do mundo. Foi muito trabalho feito por todo mundo. Se não fosse feito isso, não chegava a esse número que se tem hoje, a essa posição. Por isso a gente tem que ser grato a essas pessoas que trabalharam junto com a gente. Eu tive a satisfação e o prazer de trabalhar com eles, que fizeram mais parte do que a gente, tá? Mas faz parte disso. Também a SINDAG, que hoje transforma um evento como esse, da aviação agrícola, além de um aspecto técnico, uma confraternização maravilhosa de amigos. Porque a gente encontra pessoas amigas aí, porque nós fizemos amizade e somos, entre aspas, concordantes numa atividade, brigamos em favor a isso, certo? Isso aí, como dizer, é a nossa grande paixão, né? E uma pequena história. Eu fiz o brevet em 1960, lá em Rio Claro, no Aeroclube. Em 59, até estava no científico, no anterior, no segundo ano, né? Tinha um amigo meu que já tinha feito o brevet lá em Rio Claro. Então eu falei, me levou para dar uma volta de avião em cima de Rio Claro. Falei, beleza, lá, num CAP 4, daquele jeito. E nós comentamos numa sala de aula, numa aula de francês, um professor chamado Nelson Moreira Moura, falando de aviação, não sei o quê. Ele ouviu e falou, vocês gostam de aviação? Não deixem de ler os livros do Santuário de Exupéry. Não é por causa do Pequeno Príncipe, não, porque o Pequeno Príncipe é o livro de cabeceira das Misses, né? Qualquer Miss que era atravessada, não, eu leio, meu livro de cabeceira é Pequeno Príncipe. Mas alguns livros dele, Piloto de Guerra e principalmente o Terra dos Homens, tem um trecho que eu acho fabuloso e só piloto que é piloto entende bem isso aí. Quer dizer, sente o que ele descreveu como o piloto sente do avião. Embora ele não tenha sido piloto agrícola, mas ele voava, inclusive, hidroavião. Então ele escreveu um trecho que eu acho que os pilotos entendem muito bem o que quis dizer. É o seguinte, ó.
é com a água e é com o ar que o piloto decola e entra em contato. No caso do piloto agrícola, o solo é uma pista de terra ruim, né? Quando os motores começam a trabalhar, quando o avião já sulca o mar, no caso da pista de terra, seu casco soa como um gongo ao choque das marolas, né? E o piloto sente esse trabalho no tremor nos seus rins. Quem voa em voo agrícola, em pista ruim, vê que trabalha tudo por dentro, chacoalha. Ele sente que o avião, segundo por segundo, à medida que vai ganhando velocidade, vai se enchendo de poder. Sente preparar-se naquelas 15 toneladas de matéria a maturidade que permite o voo. O piloto firma bem as mãos no comando e, pouco a pouco, em suas palmas cerradas, recebe aquele poder como um dom. Os órgãos de metal dos comandos, à medida que lhes entrega esse dom, se fazem mensageiros da sua potência. Quando ela está madura, o piloto separa o avião das águas e o eleva no ar com um gesto mais leve do que colher uma flor. Então, quem é piloto e se sente o avião pesado correndo no chão, depois vai ganhando força e você decola puxando rapidez, só o manche. Isso aí não tem muita coisa de literatura, mas tem uma descrição aeronáutica de aviação que é fundamental. Então, o piloto agrícola passa por isso 10 ou 15 ou 20 vezes por dia, sei lá quantas decolagens ele faz. E na mesma situação, do avião carregado, correndo para até ganhar força para ir para o ar. Então vocês percebem que é uma fotografia específica de um piloto. Embora ele faça isso todo dia, mas não percebe que alguém teve a capacidade de transformar essa situação num trecho de literatura, que é o Antônio Exupéry. Foi um piloto de guerra, né? Participou de guerra, acabou caindo com o avião no Canal da Mancha, nunca jamais foi encontrado. Mas deixou uma literatura, além de piloto de guerra, de história. Começou com piloto da aeropostal na França, desceu, teve que pousar uma vez no deserto, foi lá que ele teve a ideia de escrever Pequeno Príncipe. Ele veio para o Brasil várias vezes, ele veio num voo que foi atrás de um piloto que caiu nos Andes. Tem uma história maravilhosa que é interessante, a gente que é piloto, que mexe com aviação, conhecer a literatura do Saint-Exupéry, certo? Desculpe esse interregno aí de literatura, mas acho que faz parte da vida da gente, certo? Eu quero então agradecer a presença de vocês aí. Muito obrigado ao SINDAG e a vocês que compareceram, tá certo? E a gente está aí à disposição. Obrigado por vocês, é sempre uma honra muito grande para a gente.